Jorge Abraão, que é o presidente do Instituto Ethos, foi o mediador do painel de CEOs da Expo Management 2012 com o tema sustentabilidade. Jorge, quais foram as questões mais discutidas nesse painel, traduzindo aquilo que está na mente dos CEOs em relação à sustentabilidade nos dias de hoje? O que se percebe é que a sustentabilidade já faz parte da agenda das empresas. O que se observa que pode diferir de uma empresa para outra é a intensidade com que esse tema é tratado de uma maneira geral. O que ocorre é que há muitos indutores hoje do mercado para o avanço desse tema. Muito do financiamento que tem para as empresas de uma maneira geral já tem condicionantes importantes do ponto de vista de sustentabilidade. A gestão de risco, e isso surge, tende a avançar de uma maneira geral, tanto do ponto de vista social como ambiental. Bem, isso é do ponto de vista externo. E uma outra coisa interessante a observar é que as empresas já começam a colocar, inclusive na sua remuneração variável dos executivos de uma maneira geral, as questões condicionantes de sustentabilidade. Então, além de resultados financeiros, você apresenta resultados e atende a metas nas questões de inclusão e atende a metas nas questões de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, você começa a compor, tanto no cenário externo quanto no interno, um contorno de questões que contribui muito para o avanço desse tema. Jorge, nós tivemos este ano a Rio+20, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as questões que ficaram pendentes a partir da Rio+20 e como elas estão sendo tratadas agora, alguns meses depois. Bem, a Rio+20, eu acho que ela foi um importante espaço de discussão sobre o tema desenvolvimento sustentável, né? Só o fato de, em alguns dias, nós termos ficado discutindo isso e com holofotes do mundo inteiro sobre o tema, já suscitou reflexões importantes para a gente avançar nessa agenda. Agora, a Rio+20 deixa temas importantes do ponto de vista empresarial para avançar. Eu citaria que a questão de mudança climática é uma delas. Como as empresas se comportam do ponto de vista de redução de emissão de gases de efeito estufa, e as questões que daí derivam, matriz energética, logística, processos e por aí vai. Uma outra questão importante foi a questão da biodiversidade. O Brasil é um país que detém em torno de 20% da biodiversidade do mundo. Isso é uma oportunidade para o nosso país e para as empresas que aqui estão. É um tema a ser tratado pelas empresas de uma maneira geral. A questão dos resíduos, a questão da mobilidade, do ponto de vista no eixo social, a questão dos direitos humanos, sobretudo do ponto de vista de gênero e raça, como é que as empresas aproveitam a diversidade existente no nosso país de uma maneira geral e incorporam isso nas suas políticas. E por fim, um tema que é muito caro a nós, que é a questão da promoção da integridade e do combate à corrupção. Essa é uma agenda bastante importante, nós mesmos temos 300 empresas que assinaram um pacto de integridade, o que demonstra o interesse de avançar nesse tema e ter uma gestão de risco sobre as questões de integridade. Sustentabilidade já se tornou um tema e um termo presente no nosso cotidiano, mas ele ainda é muito associado ao meio ambiente. Quais são as outras dimensões que compõem a sustentabilidade? Então, Patrícia, nessa questão, quer dizer, é muito importante que a gente entenda essas dimensões da sustentabilidade. Do nosso ponto de vista, as questões sociais são fundamentais. Eu diria assim, se eu pudesse resumir, nós não teremos o desenvolvimento sustentável se nós não produzirmos e consumirmos respeitando os limites do planeta. Também não teremos o desenvolvimento sustentável se nós não formos capazes de erradicar a pobreza e combater as desigualdades. E também não teremos se nós não fizermos todas as ações que temos que fazer de uma maneira íntegra. Essas questões são chave. Então eu diria, essas são as dimensões. As questões sociais, ambientais e éticas são as questões que as empresas devem aprofundar para poder aproveitar essa oportunidade que nós temos. E evidentemente isso numa moldura em que elas tenham competitividade, sem esquecer esse lado econômico que é fundamental. Quem ainda não está
como pode se engajar na sustentabilidade? Eu diria que a primeira maneira de entrar num processo desse seria desenhando uma gestão socialmente responsável. E como é que as empresas podem, de uma maneira geral, entrar na gestão socialmente responsável? Eu sugeriria a questão de avançar em indicadores de responsabilidade social e sustentabilidade, por exemplo. Por quê? Porque os indicadores permitem que a empresa crie um diagnóstico dela. Como é que elas estão? Elas se posicionam e podem construir um planejamento para frente para os próximos anos. Então eu diria que essa é a maneira mais indicada de uma empresa entrar nesse processo. E a partir daí, com esses dados, elas podem até relatar, criar um relatório, atender a um relatório de sustentabilidade, que isso dá visibilidade aos seus processos. A partir daí tem outras formas de engajamento que aprofundam e avançam nesse processo, mas a porta de entrada eu sugeriria os indicadores e o relato. Jorge, muito obrigada pela sua participação e pela sua entrevista aqui conosco no Portal HSM. Obrigado a você, HSM, Patrícia, foi um prazer. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.